Graça e paz, mães com propósito. Quero falar sobre algumas mulheres que entenderam o seu propósito, o propósito que Deus tinha para a vida delas. Eu creio que você já entendeu o propósito que Deus tem para a sua vida. Eu quero falar em primeiro lugar sobre a vida de Joquebede. Joquebede é uma mãe que morava num tempo no Egito como escrava, por uma situação anterior, e nesse tempo ela engravida, bem no tempo em que Faraó tinha dado uma sentença de que todos os filhos homens que nascessem do povo judeu seriam mortos. Por quê? Porque Faraó tinha medo que o povo estava se multiplicando muito e ele temia a força do povo de Deus. Então, a solução que ele achou como Faraó era de exterminar os meninos homens que nascessem. E Joquebede engravida nessa época. Pensa você, mãe, que está ouvindo essa situação, como engravidar sem poder mostrar que está grávida, porque os soldados estavam à espreita para verem qual mulher estaria grávida. Se nascesse menino, jogar-se-ia essa criança no rio Nilo. Jogar-se-ia como alimento para os crocodilos. Então as mães mantinham em segredo, mantinham escondido essa situação por 9 meses. Não tinha como fazer ultrassonografia como se faz hoje. Tinha que se esperar a criança nascer para então saber se era menino ou menina. E esses 9 meses, provavelmente Joquebede passou aos pés do Senhor, buscando a direção dele. E essa criança nasce, amadas, e nasce menino. E essa mãe continuou escondendo esta criança. Você pode imaginar esconder um nenê por 3 meses. Uma criança que chora, uma criança que suja a roupa. Ela tinha que esconder para salvar essa criança. Nós não podemos imaginar isso hoje, uma situação dessas para hoje, para nós, é impossível. Seria impossível. E ela fez isso. Eu creio que Deus usou ela nesse propósito, porque ele tinha um propósito não na vida de Joquebede, mas exatamente na vida desta criança, que seria Moisés. Então, nesse tempo, nesses 3 meses, ela escondeu esta criança. Eu quero te dizer, mãe, que tem épocas que nós precisamos esconder os nossos filhos, porque o mundo está lá fora, como o rio Nilo, cheio de jacarés, cheio de pessoas com más intenções. Então tem tempos que nós precisamos realmente guardar e cuidar dos nossos filhos muito mais do que em outros tempos. Talvez você, mãe, tem mais filhos do que um só. Você tem mais filhos, mas aquele filho, naquele momento, precisa mais do teu abraço, do teu carinho, porque ele está numa situação mais difícil. Joquebede tinha mais 2 filhos, Arão e Miriam, mas ela se dedicou a cuidar desta criança que estava em perigo de vida. A sentença de morte estava sobre aquela família. E se Faraó descobrisse que ela tinha gerado um menino, um filho homem, ele seria jogado ao mar. Então ela tinha que esconder, e assim nós, mães. Talvez você, mãe que está escutando, tenha um filho que precisa ser extremamente cuidado. Então preste atenção nesta mãe, as estratégias que ela fez. Ela escondeu, ela cuidou, ela zelou, e quando ela não conseguiu mais cuidar, ela fez um bercinho de vime e calafetou aquilo para que a água do Nilo não entrasse, para que essa criança não fosse afetada pelo rio, e teve que soltar aquela criança dentro daquele cesto no mar, naquele rio perigoso. E eu fui um pouco investigar sobre isso, porque o crocodilo não pegou o cesto, e diz a palavra, que isso não está na Bíblia, isso é um livro à parte, que esses juncos que esta mãe usou, eles tinham um cheiro muito forte que afastava os crocodilos.
Então os crocodilos ficavam longe do cheiro. Pensa a estratégia desta mãe. E você, mãe, também vai ter as estratégias para cuidar do seu filho, para guardar ele dessas situações do mundo. Lembra, o Rio Nilo reflete o nosso mundo de hoje. Então tem situações que nós precisamos zelar em todas as áreas. Joquebede foi uma mãe com propósito que Deus tinha para a vida dela. Ela sabia disso? Não. Ela não sabia, mas ela conhecia um Deus poderoso. Ela conhecia um Deus que era maior do que tudo aquilo que ela podia pensar ou imaginar. E ela cria nisso. Ela deixou essa situação nas mãos daquele que é maior, porque a sentença tinha sido dada. Então, a filha do faraó acha esse bebê no rio e pega ele para ela e adota essa criança. E devolveu para a mãe poder criar essa criança até os seus 4 ou 5 anos. Foi quando ela devolveu para a princesa para ser criado no palácio. E o mais interessante, Moisés viveu no palácio por 40 anos. Por uma necessidade, por um propósito de Deus. Porque Deus sabia para que ele estava guardando a vida de Moisés. Moisés iria para o deserto mais tarde, dirigindo um povo. Ele precisava aprender a ler, a escrever, coisa que como escravo ele não aprenderia. Ele precisava ficar no palácio para aprender engenharia, tudo o que era necessário para construir a arca mais tarde. Deus sabia disso, mas Joquebede não sabia. E ela continuava orando por esse filho. Ela continuava deixando ele na presença de Deus, apesar de que ele não estava morando com ela. Mas ela entregou, crendo que Deus estava na direção. E essas são as nossas histórias. A sentença de morte vem por cima dos nossos entes queridos. E nós precisamos estar atentos naquilo que Deus tem. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Pense nisso. Deus sempre tem um propósito em nossas vidas. Mesmo que nós não entendamos, Deus tem um propósito nas nossas vidas. E eu quero falar de mais uma mulher. Essa chama Abigail. Está no 1 Samuel 25, 2. Essa mulher tem uma outra história, um marido incrédulo, mas Deus tinha um propósito na vida dela para salvar a sua família e veio uma sentença de morte sobre ela através de Davi. Davi com os seus homens, Davi já era ungido para ser rei, mas ainda estava fora daquele propósito que Deus tinha para ele. Davi ajudou a cuidar as ovelhas de Nabal, que era o marido de Abigail. Então, por muito tempo, Davi, com os seus homens, ajudou a cuidar o gado, as ovelhas de Nabal, que era o dono da fazenda. Quando este homem, então, foi tosquear suas ovelhas, Davi ficou sabendo e mandou seus homens lá para pedir um pouco daquela carne que eles estavam fazendo churrasco. E esse homem mau, extremamente mau, diz a palavra, Nabal era o seu nome, e era um homem extremamente mau. Ele falou, quem é Davi? Quem é esse cara que eu não sei quem é? Daria eu o meu melhor para uma pessoa que eu nem sei quem é? Então ele não cria nem nada, só que com a diferença, Nabal tinha uma mulher, uma esposa cristã, uma mãe, uma esposa. E essa então se levanta, ela fica sabendo dessa situação e entra em ação. O propósito de Deus para esta mulher era levar o seu marido aos pés do Senhor, era mostrar o caminho para ele. Esses homens que vieram pedir a carne voltaram para Davi e falaram, olha, esse fazendeiro falou que não vai dar nada para nós e que nem te conhece. Davi ficou enfurecido, ajuntou 400 homens
e falou que ia exterminar aquela família. Falou: até amanhã, a esta hora, nenhum homem daquela casa estará de pé. Sua esposa, Abigail, ficou sabendo disso. A sentença de morte veio de novo. Assim como na vida de Joquebede, assim na vida de Abigail. Sentenças de morte vêm sobre a nossa vida todos os dias, mas nós temos que ter um Deus que nos esclarece cada dia. Por isso que a palavra diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada dia em nossas vidas. É o ensinamento de Deus sobre nossas vidas, a cada novo dia. Abigail fica sabendo e entra em ação como uma mulher sábia. Ela começa a preparar comida, ajunta 2, 3 servos e vai ao encontro de Davi. No meio do caminho, ela encontra-se com Davi. Davi era rei ungido já, para ser o rei. Ela se ajoelha na frente dele e fala e pede perdão por ela e pelo seu esposo. Ela se humilha na presença de Deus. Então, amadas, mais um ensinamento para nós. Aonde nós vamos buscar socorro é na presença de Deus. É clamando a presença de Deus sobre nossa família, sobre nosso esposo, que talvez você que está escutando tenha um marido incrédulo. Você não precisa ir na força. Vai no amor. Vai pelo amor do Senhor. Busca nele a direção. Te humilha na presença do rei, na presença de qual nós podemos nos ajoelhar e pedir pela misericórdia dele. Foi o que Abigail fez dentro da sabedoria que Deus tinha colocado no coração dela. Ela se humilhou, pediu perdão, clamou pela vida do seu esposo, pela vida dos familiares, porque tinha muitas pessoas. E Davi então falou: muito obrigado que você me avisou, porque se não fosse você fazer o que fez, amanhã a esta hora, nem um homem estaria vivo na sua casa. A sentença de morte foi dada, mas esta mulher não se amedrontou. Ela não ficou choramingando em casa pensando: bom, a sentença está dada, eu não posso fazer nada, a culpa é do meu marido, a culpa é de fulano. Ela não culpou ninguém. Ela foi ela mesma aos pés do Senhor para buscar socorro para ela e para sua casa. Talvez você, irmã que está ouvindo, tenha um marido incrédulo. Vai na paz, vai pelo amor, vai pelo caminho que o Senhor te mostrar. Vai no propósito que Deus te colocou ao lado dessa pessoa. E você vai vencer como elas venceram. Elas são mulheres como nós. Elas fizeram a diferença na palavra de Deus numa época em que as mulheres não tinham palavra, não tinham voz, não tinham valor, não eram contadas como pessoas. Mas elas, em um tempo determinado, cada uma se levantou para defender seu filho, para defender seu esposo, sua casa. Nós podemos fazer a mesma coisa, devemos fazer, porque sabemos que Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida. Deus nos levantou para sermos mulheres que trazem luz dentro da nossa casa, que fazem a diferença na nossa família, que sejam portadoras de luz, de paz dentro da sua casa. A terceira mulher é Esther. Também uma sentença de morte veio sobre ela, sobre a descendência dela. Esther foi colocada no palácio como provável rainha. Foi escolhida entre várias moças para ser a futura rainha, só que ela não confessou que ela era judia. E, por um propósito de Deus na vida dela, ela foi colocada como rainha. Mas o rei não sabia que ela era uma mulher judia. E isso, com o tempo, através de muitas conversas e fofocas dentro do palácio, isso veio à luz quando os judeus foram sentenciados à morte. Quando Hamã falou que o povo judeu deveria ser morto porque era um povo que não produzia nada. Esther falou: se o meu povo tiver que morrer, então eu estou junto.
E ela tinha muito receio de passar essa história para o rei, porque ele não poderia ter casado com ela, sendo ela judia. Então, o que essa mulher fez? Eu até quero ler esse trecho. É uma história quando ela fala para o seu tio, que avisa ela, olha, a sentença de morte sobre o nosso povo foi dada. Nós todos vamos morrer. Mas Deus tem uma solução, Deus te colocou nesse palácio com um propósito. Veja bem, são mulheres que foram escolhidas com um propósito, como eu e você. Você precisa cumprir o seu propósito e descobrir em Deus o que Deus tem para você. Então Esther manda um recado para o seu tio. Vai, ajunta a todos os judeus que se acham em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. E se perecer, pereci. Se morrer, morri. Se tiver que morrer para defender a minha descendência, morri. Ela não teve medo daquilo que viria em cima da situação que ela ia resolver. São mulheres fortes, mulheres que tomaram o seu lugar, mulheres que entenderam o seu propósito. Eu sei que você aqui pode estar pensando, qual é o meu propósito? Eu não descobri. Eu creio que Joquebede não descobriu o seu propósito. Ela criou esse filho com amor. Ela salvou essa criança da morte. Esse era o papel dela. Cuidar dos seus filhos. Eu tenho 4 filhos. Eu sei que eu faria o que ela fez. Eu defenderia eles. Eu não sei quantos filhos você tem, mas sempre tem um que precisa um pouco mais de nós. Assim, nós vamos entendendo o nosso propósito, como Joquebede, como Abigail e como Esther. Esther foi na presença do rei, e o rei levantou o cetro para ela e ouviu ela, e perdoou ela. Você pode imaginar isso? Quando o propósito de Deus está atrás daquilo que nós nos propusemos a fazer, então Deus está na bênção, Deus abençoa. Não tenha medo, porque Deus está no controle de todas as coisas. Nada na nossa vida acontece sem Deus estar no controle. Nada. Embora nós, às vezes, pensamos que a decisão é nossa. Não é, amadas. Deus está no controle, Deus já decidiu, Deus já resolveu. Nós só precisamos falar, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. É isso que essas mulheres fizeram. 3 sentenças de morte. Nós estamos orando por nossos filhos como mães com propósito. Talvez muitos filhos ainda não estão de pé. Talvez você ainda está de joelhos e seus filhos não estão de pé. Mas não desista, continue de joelhos, porque assim como essas mulheres não desistiram e receberam a vitória e ganharam esta questão, esse propósito de Deus, cumpriram todo o propósito que Deus tinha para a vida delas. Nós cremos realmente que Deus, assim como para elas, tem para mim e tem para você. Nós fomos chamadas para promover a paz no nosso lar. Nós fomos separadas como mulheres que fazem a diferença na sua família, nos nossos filhos. Nós precisamos fazer a diferença aonde nós estamos, onde Deus nos plantou. Se é dentro de casa, se é dentro de lugares abertos, comuns. Quero dizer, Deus tem um propósito na sua vida. Se você tem para um filho, se você tem para um marido, se você tem para um povo, se você pode ser uma pastora, você pode ser uma mulher comum, você pode ser uma serva, você pode ser uma médica, você pode ser uma dentista, você pode ser uma dona de casa comum, uma diarista. Deus tem propósito na sua vida. Deus tem propósitos na sua vida. E Ele quer cumprir cada propósito na sua vida.
Então fique atenta, mulher. Fique atenta. Fique atenta para o que Deus ainda vai fazer na sua vida, assim como fez na vida de Esther, assim como fez na vida de Abigail, assim como fez na vida de Joquebede. Joquebede salvou Moisés. Moisés, quando ele dirigiu, tirou o povo hebreu do Egito, ele salvou mais de 600.000 homens, fora mulheres e crianças. Joquebede salvou um filho. Este filho salvou milhares de pessoas. Então nós não temos noção daquilo que hoje pode ser pequeno, o que Deus tem para você. Você pensa, mas eu faço tão pouquinho. Mas esse pouquinho lá na frente pode ser muito grande, muito valioso. Muito valioso. Então não desista do seu propósito, mãe. Nós temos propósito, sim, com as nossas famílias. Nós podemos fazer a diferença. Podemos ser luz ou podemos ser trevas, a escolha é nossa. Essas mulheres, mesmo em um tempo que elas não tinham valor, elas se levantaram para cumprir o seu propósito. Talvez você, mãe, do outro lado, precisa salvar um filho. Talvez você, mãe, do outro lado, precisa cuidar do seu esposo. Talvez você, mãe, ou pastora, dona de casa, o que você for, você precisa salvar o seu ministério. Você precisa se levantar. Tá difícil? Tá. Para elas estava muito difícil. Mas elas não temeram, porque elas sabiam em quem criam. Sem olhar se o meu propósito que eu tenho, que Deus tem para mim, é grande ou pequeno. Eu quero cumprir aquilo que Deus colocou no meu coração. Aquilo que Deus tem para mim. Então eu quero realmente animar vocês, mães, com propósito. Não desistam. Não desistam, mesmo que a situação esteja difícil, como para essas mulheres. Nós lemos a história aqui hoje, o começo, meio e fim, mas nós não temos ideia do quanto essas mães sofreram, quanto essas mulheres sofreram no período em que achavam que não tinha solução. Então nós hoje vemos o começo e o fim da história, mas a nossa história às vezes está só no começo, a minha história ou a sua história, talvez está só no começo. Mas nós queremos cumprir com o propósito que Deus colocou no nosso coração. Então vamos continuar firmados naquele que nos criou, naquele que nos formou, naquele que é tudo para nós. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Eu quero estar orando por você, mulher que está do outro lado. Você é mãe, você é mulher, você é serva, você é filha, você ser uma engenheira, você ser uma médica famosa, você ser uma pessoa famosa. Nós somos mães e sabemos que o nosso coração dói quando nossos filhos têm problemas. Então eu quero te desafiar a orar junto comigo e realmente crer nesse Deus que nós cremos, nesse Deus que vai além do que nós podemos pensar ou imaginar. Eu sou prova disso, eu posso falar porque venci tantas dificuldades numa época tão difícil. Eu sou casada há 63 anos. Tenho filhos todos para cima de 50 anos. Então você imagina como foi a criação há 50 anos atrás. Muito mais difícil do que hoje. Mas eu sempre criei que Deus estava comigo e que Ele iria me fazer andar até o fim nessa caminhada. Então, vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença nessa tarde, Pai, porque cremos que Tu és um Deus maior, um Deus que faz infinitamente mais, que vai além daquilo tudo que nós podemos pensar ou imaginar. Nós cremos, Senhor amado, que o propósito que o Senhor tem para nós é para melhor, é sempre para nos cuidar, para nos proteger, para proteger nossos filhos, para proteger a nossa casa, para proteger a nossa descendência, o povo que depende de nós, Senhor. Deus, levanta-nos realmente como mulheres guerreiras, Pai, como mulheres que sabem em quem creem,
sabem o seu propósito na face dessa terra, Pai. Temos dificuldades, mas cremos, Pai, que o Senhor está no controle a cada situação. O Senhor nos tem cuidado e guardado, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu oro por cada mãe que está ouvindo essa mensagem, por cada mãe que está cuidando de um filho, por cada mãe que está cuidando do seu esposo, da sua casa, por cada mãe que está cuidando do seu povo. Nós cremos, Pai, que o Senhor está no controle de cada vida e a paz do Senhor esteja conosco. Nós queremos a paz do Senhor que vem do teu trono, não a paz que o mundo oferece. Nós queremos a paz que vem do Senhor, que realmente nos dá tranquilidade e um coração crendo e descansado em Ti, Senhor. Santo Espírito de Deus, fica conosco, Deus, e abençoa cada mulher que está ouvindo essa mensagem, cada mãe, cada mulher, cada esposa que precisa ouvir, Pai. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.